Queria que você abrisse a Bíblia comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10. A gente vai ler um pouquinho sobre a história de Davi. Ele foi um homem muito relevante na história de Israel. E não só ele, as pessoas que andavam em torno dele eram homens valentes, eram homens poderosos. E olha o que a Bíblia diz lá em 1 Crônicas, a descrição desses homens, né? A Bíblia diz assim, ó: estes foram os chefes dos principais guerreiros que, com todo Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Então a gente percebe aqui que esses homens, eles eram chefes dos principais guerreiros. Você vê pessoas com alta capacidade de liderança, de alta capacidade de performance, para liderar outras pessoas. Mas nem sempre foi assim. Quando a gente vê na história bíblica, você vê que esses homens que a gente está se referindo aqui, que eram chefes de guerreiros valentes, tudo começou lá em Adulão, na caverna de Adulão, que Davi, até ele ascender ao trono, né, não foi algo tão rápido. Ele trabalhou por Saul e essa união não deu muito certo, e ele acabou sendo perseguido pelo próprio chefe dele, e ele começou a fugir de Saul, e Saul perseguindo ele, e numa dessas fujanças dele, ele se encontra em Adulão, a caverna de Adulão. Eu estava vendo o pastor Luciano Subirá, ele estava em Israel, e ele mostra ali o provável Adulão que Davi passou, e eram umas cavernas estreitas, apertadas, escuras, rochoso, um terreno totalmente inóspito. E que situação que Davi submeteu, algo ruim. E como se isso não bastasse, se agregaram a ele várias pessoas amarguradas de espírito e endividados. Se juntaram com Davi nessa caverna ali um monte de pessoas com situações diversas. E a Bíblia fala que Davi se tornou líder desses homens. São esses homens que a gente leu aqui em 1 Crônicas, que se tornaram valentes, se tornaram homens poderosos. Mas houve algo que Davi fez com esses homens, que tornou eles homens valentes, líderes, chefes, altamente capazes. E é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui nessa tarde. O tema dessa reflexão é de endividados a chefes de valentes. Vamos falar isso aí? De endividados a chefe de valentes. Eu estava lendo sobre os 5 Cs da liderança, que o John Maxwell fala no livro dele, ao longo da semana, e refletindo sobre isso, e eu achei muito top, muito legal, e eu percebi Davi aplicar esses princípios de liderança nesses homens. Aí está um dos grandes segredos, de tantos princípios que Davi aplicou. Eu observei que esses 5 Cs da liderança, que eu já queria passar para vocês, já dar esse spoiler para vocês aí dos 5 Cs da liderança, que eu observei nessa história de Davi, nesse processo de transformar esses homens de endividados a chefes de valentes. Eu vi ele aplicar esses princípios. Estão os 5 aí, ó. Competência, caráter, cultura, conexão e chamado. E esses princípios não servem só para nós, que lideramos células. Agora nós estamos nessa temporada de Casa de Paz. E, gente, eu acho que não tem lugar que agrega mais endividados e pessoas amarguradas de espírito do que nesse momento que a gente está vivendo. A gente está indo atrás das pessoas, está evangelizando. Então está vindo todo tipo de pessoas nas nossas células, nas nossas casas de paz. Então é importante a gente ter esses princípios claros para transformar esses endividados, esses amargurados de espírito, em chefes, em novos multiplicadores. Amém? Então a gente vai aprofundar. Eu sei que a gente não vai conseguir aprofundar tudo aqui de forma perfeita, mas esses 5 princípios, eu tenho certeza que você estudando, você mergulhando nesses conceitos, você vai ter uma liderança cada vez mais efetiva. Primeiro princípio que eu observo em Davi é competência. Fala comigo aí, competência. Competência fala de saber fazer. Lá em 1 Samuel 22:2, a Bíblia diz assim, ó: assim tornou-se o líder deles, e haviam cerca de 400 homens com ele. Então 400 endividados, 400 homens amargurados de espírito, e o Davi se tornou líder deles. Só que Davi, ele virou uma chave na cabeça dele. Ele falou assim, essas pessoas não vão se tornar pessoas produtivas de forma aleatória. A natureza não vai transformar eles em homens produtivos. Eu vou desenvolver eles, eu vou treinar eles, eu vou trabalhar competência neles.
Ô meu amigo, larga aí essa vida de amargurado, larga aí essa vida de endividado e empunha essa espada aqui, eu vou te ensinar a empunhar essa espada, vou te ensinar a empunhar esse escudo. E ele desenvolve competência nesses homens. Eu percebo Davi tirando esses homens da inércia e transformando eles em guerreiros altamente capazes. E eu trouxe para o nosso conceito hoje, nós que lideramos células, lideramos aí as casas de paz, que nós temos esse santo alvo, né, de tirar essas pessoas da zona de conforto. Tem as 5 cadeiras da Paz Church aí, que quem já fez café com o pastor lembra das 5 cadeiras aí da igreja. Temos as 5 cadeiras. E olha que interessante, nós temos a cadeira do convidado, a cadeira do seguidor de Jesus e do membro da Paz Church. Então a gente vê que as 3 primeiras cadeiras, elas são muito intuitivas. Você quer que o convidado ele aceite Jesus e que essa pessoa que aceitou Jesus, ele membre da igreja, ele continue frequentando a igreja e crescendo na fé. Então são 3 cadeiras intuitivas. Na nossa mente, às vezes, de líder, você transformou esse cara em membro, você já vai fazer o trilho com ele para ele se tornar um discipulador. Na cabeça do líder, você já vai transformar esse cara num próximo líder, um discipulador. Mas olha que interessante, dentro da estrutura da igreja, a gente vê que antes do discipulador, a gente tem a cadeira do voluntário. E por vezes a conta para mim não batia. Por que a cadeira do voluntário antes do discipulador? Porque antes a pessoa lidar com o nosso bem mais precioso, que são as pessoas, ela precisa ser provada no cuidado de pessoas. E não tem nada que prove mais ao nosso coração, nada que prove mais a nossa competência do que esse contato direto através do voluntariado. É servindo numa atmosfera, é servindo numa mídia, é servindo aqui dentro da igreja no voluntariado de forma ativa, é montando uma cesta básica, é lidando com as várias frentes que a igreja tem no voluntariado, que de fato a gente prova essa competência, prova essa habilidade da galera para se tornar um discipulador. É o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,2, olha o que ele fala para o Timóteo, que era um jovem pastor. Ele fala assim: as coisas que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Aquilo que você me ouviu dizer diante de muitas testemunhas, a minha competência aprovada, falando para muitos, agora eu estou confiando essa mesma competência para você, e você vai confiar a outros, e esse círculo não para, né? Ciclo não para. Um ensinando o outro. Uma frase para resumir tudo isso: não basta ter o título, tem que ter treino. Vamos falar isso aí? Não basta ter o título. É isso aí. O segundo princípio que eu observo aqui em Davi, nessa história, é o caráter. Então não basta só saber fazer. Davi trabalhou neles o caráter. E isso está lá em 1 Samuel, capítulo 22, 2. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, e os endividados, e os descontentes. Eu, com toda certeza, esses homens não ficaram para sempre nessa situação de dívida. Não ficaram para sempre nessa situação de amargura. Davi começou a aprofundar no coração de cada um desses homens o resolver essas dívidas, o resolver essa amargura de espírito. E eu observo muito isso nas nossas casas de paz, nas nossas células. Muitos amargurados de espírito, muitos endividados vêm até nós. E não só os endividados financeiramente. E se tiver endividados financeiramente no nosso meio, eu tenho certeza que hoje cursos como o CRAU, que são cursos espetaculares, muitas pessoas têm feito o curso, aprendem a lidar também com essa questão financeira, de resolver suas dívidas, de se organizar financeiramente, mas eu me refiro muitas das vezes a dívidas espirituais que essas pessoas vêm até nós. A pessoa vem com conflito não resolvido, vem com a relação com o pai estranha, relação com pessoas estranhas, e é necessário, isso aqui fala de discipulado, é o discipulado. Davi trabalhou discipulado no coração desses homens, e nós também como líderes precisamos trabalhar no coração dos nossos liderados, o discipulado. Olha essa frase aqui, ó: a competência te leva ao topo, mas só o caráter te mantém lá. Não adianta só competência, a pessoa precisa ter caráter, ela precisa cumprir aquilo que ela prometeu, ela precisa trabalhar muito forte essa questão do caráter. Terceiro, diga comigo aí, cultura. Aqui fala de pertencer. Lá em 1 Samuel, capítulo 22, 1, a Bíblia diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão.
nós percebemos que Davi, aqui ele era um fugitivo. Ou seja, Davi não tinha dinheiro, ele não tinha recursos financeiros, ele não tinha como bancar a lealdade desses homens. Mas Davi, ele estabeleceu uma cultura muito visível, muito clara para esses homens. Porque chegou um dado tempo que Davi estava escondido na caverna, e Saul perseguindo ele, e ele já com aqueles homens. De repente o Saul, ele vai ali aliviar o ventre dele dentro de uma caverna, a Bíblia diz. E quando ele chega dentro da caverna, os homens vê o Saul, olha para Davi e fala assim: Deus entregou o seu inimigo na sua mão, vamos matar ele agora aqui, vamos acabar com essa história, Davi. Acabou o teu sofrimento, vamos matar ele. E olha o que Davi falou assim para os homens dele: não, mas como que a gente vai matar ele? Ele é ungido do Senhor, a gente não pode matar ele. Davi está estabelecendo uma cultura. Davi não tinha dinheiro, Davi não tinha como comprar a lealdade desses homens. Davi só com uma palavra a respeito de não tocar no ungido do Senhor, os homens obedeceram, se submeteram a essa cultura. E eu, ao ler sobre cultura, eu percebo que em todo lugar existe uma cultura. No seu trabalho existe uma cultura, na sua casa existe uma cultura, e aqui na igreja não é diferente. Existe um conjunto de valores, existe um conjunto de normas que a igreja acredita, que a igreja crê, que forma essa cultura. Uma das culturas que nós temos muito forte é o Tadel. O Tadel é uma cultura dos líderes da nossa igreja. É aqui que a equipe de liderança se reúne, é o Tadel. É a oração que acontece também dentro do Tadel. A gente tem a oração ali. São culturas que a igreja estabelece. Às vezes a pessoa é muito competente, ela é muito competente, a pessoa tem caráter, mas a pessoa não respira a cultura. Precisa ter a cultura, precisa se submeter ao conjunto de regras, ao conjunto de valores que a igreja acredita. Como que a gente vai confiar algo a alguém se essa pessoa não respeita a cultura da empresa ou a cultura da igreja, aquilo que a gente acredita? Tem uma frase que diz bem assim, ó: se você não respeita a cultura, você não pode liderar a estrutura. Isso aqui é poderoso. Se você não respeita a cultura, você não pode liderar a estrutura. Como que a pessoa vai liderar se a pessoa não acredita na cultura que existe? Ah, não acredito no Tadel. Por que vamos dar a liderança da estrutura para essa pessoa? Ah, não acredito nisso daí. Cara, por que eu vou confiar a liderança para essa pessoa? Olha aqui, essa frase que isso que é para mim a todo momento. Quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Ah, eu quero pregar a palavra, eu quero ministrar as nações. Mas a pessoa não senta para aprender, não tem um momento que ela vai ali, aprende, ela senta para receber da palavra. É importante, cultura. E quarto, fala comigo aí, conexão. É o caminhar junto, isso aqui é maravilhoso. Lá em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 13, olha o que a Bíblia diz. Então Davi e os seus soldados, que eram cerca de 600 homens, que já são 600 homens, partiram de Keila. E a gente vai ver vez após vez, depois de 1 Samuel capítulo 22, e Davi e os seus homens, 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 toda hora e Davi e os seus homens. Se esses homens fossem um chato de galocha, ou se Davi fosse um líder chato, eles não gostariam de andar junto, não daria certo. Tinha uma conexão desses homens, e isso é muito poderoso. Eles eram amigos, esses homens estavam dispostos a entregar a vida por Davi. Tem um caso que Davi, ele expressa um desejo, né, de tomar da água do poço de Belém, e aí os homens só ouviram que Davi estava com vontade de tomar essa água, e esse poço estava tomado pelo povo inimigo. 3 desses homens se largaram ali, ó, e foram lá, com o peito aberto, pegar da água do poço para o Davi e entregaram para ele. Cara, ninguém faz isso por um líder autocrático, autoritário, mas por um amigo faz. Isso fala de conexão. E eu observo muito isso. Muitas pessoas que são boas na competência, sabem fazer. Muitas pessoas que são boas no caráter. Muitas pessoas que têm a cultura, mas que não têm conexão. E às vezes barra, até promoções dentro do trabalho. Algum tempo atrás, na outra empresa que eu trabalhava, tem um menino que foi promovido, o Piá foi promovido lá e tal, e todo mundo falava assim, mas também vai para baixo, para cima com o chefe, e conversinha, e risadinha aqui, como é que não ia ser promovido? E eu fiquei pensando, cara, será que é verdade isso? Será que só porque o cara é tão amigo do chefe, assim, o chefe foi lá e promoveu ele? Porque se o chefe fazer isso, o chefe está assinando um atestado dele mesmo de incompetência, porque não é bem assim que funciona. E eu comecei a olhar a vida desse homem que foi promovido, e cara, e vi nele
competência, o cara sabia fazer. Ele tinha as manhas para fazer o negócio do sistema ali, manjava de tudo que pedia da operação. Ele era uma pessoa que tinha caráter, ele não faltava, ele tinha ali, batia o cartão certinho, tinha presença, entendia a cultura da empresa, e ele tinha esse plus, ele tinha esse bom relacionamento com o chefe. Como eu já vi o contrário também. Eu já vi muitas pessoas altamente competentes, mais safas do que o chefe, mais inteligente que o chefe, conhecia mais do que o chefe, respirava a cultura da empresa, o cara estava lá desde que formou a empresa. Ô fulano, quanto tempo você tem na empresa? Não, estou aqui desde que fundaram essa empresa, estou aqui. Desde que fundaram a empresa, estou aqui. Altamente competente, com caráter, não faltavam, pessoas ali, tudo certinho, mas não tinha essa conexão, não tinha esse relacionamento com as suas lideranças. Não se davam bem com seus chefes, eram pessoas difíceis e estavam lá estacionados na vida. Então a gente percebe que cultura é algo importantíssimo, é algo que facilita processos, tanto na nossa vida pessoal, quanto no reino de Deus. E eu coloquei uma frase que está escrito bem assim, ó: crente não briga, crente tem excesso de comunhão. Vamos falar isso aí? O crente tem excesso de comunhão. A gente estava resolvendo esse dia atrás, né, um excesso de comunhão aí que teve, um excesso sacudido e transbordante que houve aí com a galera, e juntamos o pessoal ali. Mas essa lei da conexão foi muito importante, porque, cara, a gente se gosta demais, a gente é muito amigo, a gente é muito brother, e mesmo numa situação tão delicada, com vários pontos ali sendo trazidos verdadeiros, e visões de mundos diferentes, e visões discordantes diferentes, a gente ficou 2 horas conversando com a galera, mas foi algo tão gostoso que parecia 10 minutos, mesmo sendo um assunto complexo. E essa conexão foi crucial para a gente resolver, para envergonhar o inimigo. E eu percebo que se faz mais necessário a conexão, principalmente no povo de Deus. Na sua empresa, se você aplicar a conexão, eu tenho certeza que vai acontecer algo diferente na sua vida. Quanto mais a igreja, ter conexão uns com os outros, a unidade. Então eu percebo que a conexão ela é algo muito importante. E por último, fala comigo aí, chamado. É por último, mas poderia ser o primeiro. Poderia ser o primeiro. É o primeiro de tudo, é o chamado. Davi, ele não estava ali por convite, ele não estava ali como um aventureiro, ele não estava ali tentando provar alguma coisa para alguém. Muito pelo contrário, Davi estava ali por causa de uma palavra do Senhor. Foi isso que manteve Davi firme no propósito, foi isso que fez Davi investir nesses homens, foi o chamado. Todas as vezes que Davi passava uma dificuldade na vida dele, eu tenho certeza que ele se lembrava de lá de 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, onde ele estava lá no campo, apacentando as ovelhas do pai dele, de repente mandaram chamar ele. Isso está escrito lá, 1 Samuel 16, 2, olha o que a Bíblia diz: Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É só isso aí que aconteceu com Davi. Foi isso que fez ele encarar os desafios da vida, porque chegou um Ziclag na vida de Davi. Ziclag é o momento que os próprios homens de Davi pensam em matar ele, pensam em destituir ele da posição, porque roubaram as mulheres, roubaram os pertences dele, e Davi se fortaleceu no Senhor. Chega na vida do Davi o tempo dos Absalãos, o próprio filho que se levanta contra a liderança do pai. Mas Davi, ele tem uma palavra. Eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou aqui como um aventureiro, eu estou aqui porque eu tenho uma palavra de Deus, e é isso que a gente precisa na nossa vida. Acima de tudo, ter uma palavra de Deus para a nossa vida. Eu lembro que nós tivemos o nosso adulão, quando a gente casou, eu e a Thay, a gente era muito envolvido no ministério, e eu lembro que a gente teve o nosso adulão, a gente abriu uma célula lá em casa, e queimou no nosso coração liderar jovens casais. Não, a gente vai abrir célula de jovens casais, vamos trabalhar com jovens casais, e começamos a abrir nossa célula lá em casa, e se juntou a nós os amargurados de espírito, e aqueles que se encontravam endividados. Hoje a maioria dessa galera aí são tudo chefes de valente aí, tudo galera crescendo em Deus. E eu lembro que nesse momento, eu passando várias dificuldades ali, e lutando, e desenvolvendo essa galera,
eu acredito muito que toda pessoa que está ministrando a palavra aqui em cima, independente de quem seja, não é a pessoa que está ministrando, é Deus na vida dela. E essa pessoa que está ministrando pode ser um profeta de Deus para a sua vida, independente de quem esteja aqui. Eu sempre tive um costume comigo de pegar o meu bloco de notas e abrir, não importa quem esteja pregando, e anotar o que essa pessoa está falando. Porque não é ela falando, é o Espírito Santo. E eu percebi que em alguns momentos, esse pregador, o pastor pregando, não só o pastor Jackson, mas qualquer pastor que está ministrando aqui, de repente, pula alguma palavra da vida dessa pessoa, que você percebe que não é algo normal. Não existe algo sobrenatural aí nessa palavra, não é algo normal. E isso é chamado da palavra rema, é a palavra revelada, é o Espírito Santo falando diretamente com você. E eu lembro que o pastor Jackson estava pregando aqui no culto, e ele estava ali pregando, daqui a pouco ele lançou a braba, né? Ele lançou a braba. Ele pegou lá Jeremias capítulo 23, e a hora que ele começou a falar aquilo dali, eu olhei para o lado assim, eu falei, cara, eu acho que não foi todo mundo que pegou não, eu acho que é para mim isso aqui. E eu anotei aquele texto muito forte no meu coração, no momento que eu estava passando ali, e eu tomei aquilo para a minha vida, é a palavra vivificada. E olha o que diz o texto, Jeremias capítulo 23, versículo 3, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde estiver afugentado, farei voltar os seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. A hora que o pastor leu esse texto aqui, cara, eu falei, cara, é o meu irmão, eu não sei como, o que vai acontecer na vida desse cara, mas ele vai voltar para Jesus. Ele não tem escolha. Eu recebi a palavra, eu tenho uma palavra. Essa galera que eu lembro que a gente casou, né, amor? A gente casou, tinha um monte de jovem que casou junto com a gente. E, cara, a maioria da galera que casou foi para o mundo, foi pirar o cabeção. Muitos se firmaram na igreja, mas muitos saíram dos caminhos do Senhor. E eu falei, cara, eles vão voltar. Eu não sei como. Mas eles não vão voltar sozinhos, eles serão fecundos e vão se multiplicar. Eu tomei forte essa palavra para o meu coração. Eu já comecei a pensar, às vezes até de forma egoísta, né, sobre o meu ministério. Não, porque agora a minha célula vai multiplicar, agora o meu setor vai crescer, agora o meu reino vai ser multiplicado. E eu estava fazendo a mentoria do Jesus Cop, aí o Douglas ele fala assim, pega os seus sonhos ministeriais e escreva no papel. E eu escrevi, o meu ministério, as minhas células, as pessoas que eu quero alcançar para Jesus, que eu. E aí ele falou assim, pega essa galera aí e multiplica por 1000. E a hora que eu multipliquei por 1000, eu falei, não, sozinho eu não vou dar conta, não tem como. E aí o Douglas falou assim na mentoria, é exatamente isso, aquilo que Deus tem para a sua vida, você nunca vai conseguir fazer sozinho, você precisa de pessoas, você precisa de gente junto com você. E Deus colocou um objetivo muito ambicioso no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. Em Curitiba nós temos aí 1.830.000 pessoas. Essa é a população de Curitiba hoje, dados de 2025. Na grande Curitiba, pegando região metropolitana, nós temos aí 3,5 milhões de habitantes na grande Curitiba. No Paraná, são 11.890.000. Esses são dados do Gov aí de 2024. As religiões de Curitiba, hoje nós temos aí 55% de católicos em Curitiba. Pode pegar aquele gráfico lá? Nós temos 55% de católicos, essa faixa maior do gráfico aí, 55%. 25% são de evangélicos em forte crescimento. Os evangélicos têm crescido. Só que o que me preocupa é 9,96% de um grupo que se denomina sem religião. Eu não tenho religião. E a maioria desse grupo aí são pessoas que tiveram uma experiência negativa com a fé dentro da igreja. E elas se denominam hoje como sem religião. Eu não faço parte de religião nenhuma. Eles eram 6%, hoje já estão em 9,96%. O serviço de evangelização para a América Latina, eles cruzaram os dados lá de 2010 do IBGE, eles fizeram a pesquisa e cruzaram com os dados do IBGE em 2010, e eles contabilizavam 9,2 milhões de desigrejados no Brasil. Cara, 9,2 milhões de pessoas. É quase a população do Paraná, de desigrejados. E cruzando essas informações com o IBGE de 2022, se tem uma estimativa aí, para mais ou para menos, de 16 a 17 milhões de desigrejados no Brasil. É muita gente, é praticamente 8% da população do Brasil de desigrejados. Se a gente aplicar essa mesma lógica aqui para o nosso estado e para a nossa cidade, para a capital paranaense,
Nós temos uma estimativa aí de 915 mil pessoas desigrejadas no Paraná. E em Curitiba, 141 mil pessoas. Esses dias atrás nós fizemos um evento lá, não nós, né, mas eu digo nós como igreja, o Descende aqui na Arena da Baixada, lotado de gente. Eu tenho uma notícia para você, nós temos 4 arenas da Baixada, cheio de desigrejados no Paraná. Pessoas que tiveram uma experiência frustrada com a fé, que hoje se denominam como sem religião. E Deus colocou no meu coração nesse momento, de casas de paz, que onde na maioria das vezes são essas pessoas que a gente alcança. Eu converso com um, converso com outro, estou fazendo convite, aconteceu alguma coisa, essa pessoa não veio. Eu estou convidando fulano não foi essa semana. E eu percebo uma guerra espiritual. Eu percebo Satanás resistindo. A Bíblia diz em Provérbios que o coração do irmão ofendido é como uma cidade murada. Então ele definiu um muro sobre a vida dele, ele não quer deixar ninguém mais se aproveitar dele. E a minha oração com você aqui nessa tarde é que esses muros venham cair no nosso meio e que essas pessoas elas voltem para o caminho do Senhor. Amém? Queria que vocês colocassem de pé. Eu quis ser muito prático com vocês. E nós vamos orar. Talvez enquanto eu estava falando aqui dos desigrejados, aqueles que se encontram longe dos caminhos do Senhor, vem um nome na sua mente, vem o nome de uma pessoa na sua mente, e nós vamos entrar em guerra nesse momento, nós vamos orar por essas pessoas aqui, e eu creio no nome de Jesus, que essa muralha, esse Jericó na vida dessa pessoa vai cair, e esse coração será tomado pela arca do Senhor, será tomado pelo Espírito Santo. Vamos orar nesse momento? Vamos orar por essas pessoas, vamos orar por esses desigrejados, vamos orar por essas pessoas que a gente tem convidado para as casas de paz, vamos orar juntos. Senhor, é a Tua palavra que nos diz, Pai, que o Senhor vai trazer de volta aquela que se perdeu. Elas voltarão aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem e elas jamais temerão. Senhor, aqui estão os pastores dessa geração. Aqui estão aqueles que se colocam na brecha por esses amigos. Eles são nossos amigos, Senhor. Eles são nossos pais. Eles são nossos tios. Eles são nossos amigos. Senhor, alcance essa mãe nessa tarde, Senhor. Alcance esse pai nessa tarde, Senhor. Alcance esse primo, esse amigo do trabalho, aquele que foi nosso parceiro ministerial lá atrás. Alcança, Jesus. Nós nos colocamos como igreja aqui nessa tarde e nós declaramos, Pai, a queda desses muros. Quebra, Senhor, essas cidades muradas. Abre o coração, Pai, para que eles compreendam as Suas verdades. E nós cremos, Jesus, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Nós declaramos salvação sobre a nossa cidade. Nós não aceitamos o avanço do reino das trevas, porque o Seu reino, Jesus, é um reino imparável. O Seu reino é a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos dos homens, e se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Nós declaramos toda a terra cheia do conhecimento do Senhor. Alcance essas vidas nessa tarde, Jesus. E nós queremos, Pai, que as casas de paz essa semana, Deus, vai vir um convite e essas pessoas vão aceitar, Senhor. Essas pessoas estarão lá com os corações abertos para ouvir a Sua palavra. Eis-nos aqui, Jesus. Nós nos colocamos de pé aqui nessa tarde para que o Seu reino seja estabelecido no nosso meio. É a nossa oração, e só você que crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia.